Esse é o programa Saber Direito da TV Justiça. O meu nome é Adriana Goulart de Sena. Eu sou juíza titular da 35ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais. Sou professora adjunta da Faculdade de Direito da UFMG e também ministro aulas na ENAMAT do Tribunal Superior do Trabalho. O nosso tema de hoje do nosso curso é Direito Processual do Trabalho e a aula de hoje é sobre audiências trabalhistas. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão, alguma sugestão, podem se utilizar do e-mail saberdireito@stf.jus.br. Lembrando que na última aula tratamos dos ritos que são admissíveis no processo do trabalho. E agora vamos falar das audiências trabalhistas. Muito bem. As audiências trabalhistas, como o próprio nome diz, a audiência é ser ouvido, estar perante um juiz. E as audiências trabalhistas não tem muita diferença em relação ao que a gente aprende ou a gente estuda no processo civil e no processo do trabalho, exceto aqueles princípios que a gente já falou um pouquinho deles e que aqueles momentos, aquelas questões que forem diferentes, nós fomos pontuando no decorrer da aula de hoje. A audiência, ela é pública e ela é de acesso a qualquer pessoa que queira assistir. Ela não é realizada em segredo de justiça, exceto se o juiz assim determinar. Então, a princípio, a audiência pública ela é realizada na sede da Justiça, onde que é o endereço da Justiça. Ela pode ser realizada fora? Pode, ela pode ser realizada fora, mas deverá ser comunicada ao jurisdicionado que ela está sendo realizada fora da unidade jurisdicional. Então, pública num lugar já previamente marcado e com uma designação para que a parte compareça àquele momento de estar presente, a parte contrária e também ao juiz. Então, é isto que é basicamente a audiência. Muito bem. Na audiência deverão estar presentes o juiz e os servidores. Na CLT, em que diz que as partes podem esperar o juiz em até 15 minutos. E esse é o tempo, digamos assim, do atraso que a lei admite em realização, em face do início da audiência, que o juiz poderia, então, estar, entre aspas, autorizado a atrasar. E é claro que o atraso não é uma coisa esperada, ele acontece de uma forma, por uma exceção, mas caso aconteça, até 15 minutos a parte é obrigada a aguardar o juiz. Caso o atraso exceda 15 minutos, ela pode pegar uma certidão, que a vara é obrigada a dar essa certidão, dizendo que aguardou até um determinado horário e o juiz não tinha comparecido, e com isso, então, ela estaria se retirando do espaço da justiça, autorizada pela lei. Existe toda uma discussão se esses 15 minutos que são autorizados, que são determinados, digamos assim, que a parte espere o juiz, se o juiz também teria que esperar a parte 15 minutos do horário marcado da audiência. Esse debate, na realidade, ele acontece mais a partir nas primeiras audiências, porque, infelizmente, às vezes as audiências costumam atrasar. Por mais que o juiz não queira, às vezes as audiências atrasam, então elas não começam exatamente no horário em que elas deveriam acontecer. Tem sido feito todo um movimento para que cada vez mais a gente faça engenharia de pauta, a gente estabelece prazos digamos, comuns de realização de audiência, mas como estamos lidando com pessoas humanas e lidando com problemas humanos, às vezes tudo que nós colocamos como previsão, nem sempre aquilo acontece. Então, se porventura acontecer o atraso da parte, a questão que se coloca é o seguinte: a interpretação que tem sido dada é que esta previsão da legislação, ela diz respeito apenas ao juiz, não diz respeito à parte. Então, a parte deverá estar no momento que a audiência foi designada, ela deverá estar presente, porque caso ela seja chamada, ela deverá se apresentar para a realização da audiência. Os efeitos do não comparecimento ou os efeitos da ausência eu vou tratar daqui a pouquinho quando eu falar do comparecimento das partes. Então, esses 15 minutos é um prazo que a parte deverá aguardar, lembrando que a interpretação
que se faz não diz respeito ao juiz ter que aguardar a parte para o início da audiência. O juiz deve estar presente, o servidor também, geralmente o funcionamento é tirada algumas diferenças das regiões, mas geralmente funciona com a presença do juiz togado, acompanhado de um servidor que é o datilógrafo, ou antigamente datilógrafo e hoje digitador de audiência. Esse é o formato, não mais subsiste na Justiça do Trabalho, é importante mencionar isso, o formato de junta de conciliação e julgamento, como era antigamente o formato da audiência trabalhista. Hoje, a audiência trabalhista ela se realiza com a presença do juiz togado, que é o juiz que passou no concurso, aquele bacharel em direito, tão somente com a presença dos advogados que as partes eventualmente constituíram e com a presença das partes. Então, esse é hoje o formato, como se compõe a audiência, como se compõe a realização da audiência na Justiça do Trabalho. Não mais existe a figura do representante classista dos empregados e nem mais existe a figura do representante classista dos empregadores. Não há mais a junta de conciliação e julgamento. Às vezes a pessoa que está estudando dentro da CLT, ela às vezes vê referência a essa junta de conciliação e julgamento, ela vê referência ao vogal, que era o nome antes da Constituição da República, da Constituição de 1988, tratar o vogal como juiz classista. Então antes era o nome do juiz classista, era vogal, mas isso foi porque não houve ainda uma total readequação da CLT em face das alterações constitucionais que foram acontecendo no decorrer do tempo na estrutura da Justiça do Trabalho. Então, a audiência hoje é feita com o juiz e com o seu funcionário, com o funcionário que o auxilia durante a audiência. É importante mencionar que o poder de polícia dentro de sala de audiência ele é exercido pelo magistrado, né? É a aplicação expressa dos artigos 445 e 446 do Código de Processo Civil. Ou seja, o juiz tem que manter a ordem, é dele esta função, é dele este poder. Ele pode determinar que a parte ou até o advogado que não se comporte adequadamente com civilidade, com urbanidade dentro da sala de audiência, ele pode exortá-lo a se comportar nos moldes adequados e, se for o caso, exercer o poder de polícia. Digo que isso é uma exceção, porque existe todo um respeito, uma consideração muito grande pelo momento da audiência, quando a parte comparece à justiça. Existe toda uma solenidade que isso, o nosso jurisdicionado tem entendido, compreendido e tem se comportado adequadamente em relação a esse momento grave, esse momento sério, que é o momento de tratar a causa de uma pessoa perante a justiça. Importante, todavia, mencionar que caso isso fuja de alguma forma, isso se altere de alguma forma no decorrer, no curso da audiência, o poder de polícia, ele é exercido pelo magistrado, conforme lhe facultam os artigos 445 e 446 do Código de Processo Civil, que são, de forma inequívoca, aplicáveis ao processo do trabalho, segundo o artigo 769 da CLT. Gostaria de fazer uma menção a esse artigo 769, porque, na realidade, esse artigo, ele nos ajuda e nos acompanha durante quase todo o estudar do processo. Esse artigo 769, nós já falamos do 764, já falamos do 765 e vamos falar do 769. Esse artigo 769 da CLT, os textos legais são sempre um grande companheiro, né, do operador do direito. Então, manusear grandes livros, manusear códigos, isso aí faz parte da nossa profissão. Então, diz o artigo 769 da Consolidação das Leis do Trabalho que, nos casos omissos, ou seja, já adverte a CLT, precisa que exista omissão. Nos casos omissos, o direito processual comum será fonte subsidiária do direito processual do trabalho, exceto naquilo em que for incompatível com as normas desse título. Esse artigo, então, ele faz com que a CLT possa ser amoldada, ela possa receber dispositivos de outros processos, digamos assim, e que sejam aplicáveis dentro do processo do trabalho. Porque a CLT, exatamente por ser um dispositivo legal extremamente
plástico, amorfo, para que ele não se tornasse velho, não se tornasse obsoleto. Essa foi uma das grandes capacidades que teve o legislador de 43, de compreender que a relação do trabalho, ela é dinâmica, e o processo que buscaria realizá-la, né, como eu disse na primeira aula, buscaria efetivá-la, teria que ser um processo também dinâmico. Ela criou um processo não tão engessado e não tão formalista. E para evitar exatamente essa pretensa omissão, ela já criou um dispositivo em que ela já admitia, dentro do seu próprio corpo, dentro da sua própria estrutura, que o operador do direito, desde que houvesse omissão e compatibilidade, ele aplicasse outro dispositivo de outro ramo do processo no processo do trabalho. Então, quando eu falo de poder de polícia, ainda que eu não ache expressamente na consolidação das leis do trabalho, como está lá expresso no Código de Processo Civil, não há dúvida, para realizar uma audiência, caso alguém falte com aquela urbanidade, aquele decoro que é necessário, o juiz deverá, se for necessário, exercer o poder de polícia. E ele vai se fulcrar, ele vai buscar fundamentar a sua atuação no Código de Processo Civil com alicerce no artigo 769 da Consolidação das Leis do Trabalho. Então, esse artigo 769, ele é sempre um aliado muito grande do operador no processo do trabalho, para que ele possa nunca deixar, né, dentro daquela compreensão de que o sistema jurídico ele é dotado de uma completude e que ele tem que se completar nas suas eventuais lacunas, nas suas eventuais omissões, ele tem que se completar, mas, claro, né, ele tem que se completar de uma forma que, com compatibilidade. Não adianta eu pegar um dispositivo civil quando há um dispositivo na consolidação das leis do trabalho, porque não há omissão. E não adianta também, ainda que haja omissão, eu pegar um dispositivo do Código de Processo Civil, onde esse dispositivo, ele conspira, ele vai contra toda a sistemática, vamos imaginar, informal do processo do trabalho. Então, com isso, utilizemos sempre o artigo 769, mas lembrando que é necessária a omissão e que também é necessária a para que ele seja aplicável. Então, feito esse parênteses, porque é muito importante falar do artigo 769, voltemos então à questão das audiências. Então, o juiz do trabalho tem o poder de polícia, da mesma forma como qualquer outro juiz, e ele vai fazer o registro das audiências consoante determina o artigo 817 da CLT. Ele deverá registrar dentro do rito trabalhista que ele estiver lidando. Então, se for o sumário, aquela causa de alçada, ele vai fazer um breve resumo. Se for o sumaríssimo, ele vai colocar os fatos principais. E se for o ordinário, aí ele vai fazer igual nós aprendemos no processo civil, que ele tem que transcrever as perguntas, ele tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Porque, como eu torno a repetir, o ordinário trabalhista hoje é aquele que mais se aproxima a um processo mais dilatado ou mais, onde existem mais possibilidades dessas compreensões do processo civil. Porque os outros ritos são muito claros no tocante a não admitir, ou pelo menos estar muito claro, não haver omissão, no sentido de não cumprir o que está lá. Resumo dos atos, questões importantes, questões graves, questões que sejam efetivamente importantes para a solução daquela demanda, como é no rito sumaríssimo. Então, tem as audiências, os incidentes, as questões, elas têm que ser registradas. Existe antigamente, né, a CLT falava em livros, ela falava em registros, digamos, escritos, mas hoje nós sabemos muito bem que isso tudo hoje, a distribuição, os registros, todos são feitos como sistema eletrônico. Isso agilizou muito, ela deu uma garantia de prestação jurisdicional muito boa para a população, porque o processo agora, ele não tem que ser achado, o meio físico, se não for encontrado, existe o registro virtual, as caixas fortes de dados, elas são extremamente bem protegidas. Então, essa sistemática eletrônica chegando ao Poder Judiciário, ela, de uma certa forma, gerou muita transparência e muita forma de
de controle efetivo para além dos autos físicos, porque os autos físicos, se eles desaparecessem, às vezes poderia até desaparecer o registro daquele processo. Então hoje não, hoje nós temos todos os registros sob a forma eletrônica, então hoje você tem sistema, quando você digita o número já cai todo o andamento, isso qualquer judicionado pode entrar nos sites dos tribunais e acessar o seu processo. Né? Isso gera, inclusive, uma transparência muito grande, torna a IPT, e uma capacidade de interação da população com o que está acontecendo com o seu processo. Isso é cidadania, em última análise. Muito bem. A audiência, né? As audiências, na realidade, pelo regime da CLT, deveria ser una, da mesma forma como é a audiência no rito sumaríssimo do artigo 852, como eu disse para vocês. A audiência deverá ser realizada numa audiência única. O que aconteceu? A CLT também tinha essa previsão da audiência una, nos artigos 848, 849 e 852. Então, o que acontece? Essa audiência una, com a praxe, com o uso dos costumes, ela passou a ser o quê? Ela passou a ser fracionada. Então, é muito comum a gente encontrar nos diversos tribunais a chamada audiência a chamada audiência inicial e a chamada audiência de instrução e a chamada audiência de julgamento. Na realidade, essas três audiências, elas representariam, ou pelo menos as duas primeiras, a inicial e a instrução, elas representariam que aquilo que a lei, a CLT, lá em 1943, queria que fosse a audiência trabalhista clássica, ou seja, tudo realizado numa única audiência. Mas, na realidade, a prática nos informa que, muitas vezes, a audiência una, ela é importante, como muitas vezes ela não é uma hipótese bem-vinda. Eu acho, na realidade, quando a gente trata nas escolas de magistratura de engenharia de pauta, então os juízes hoje, eles frequentam escolas de magistratura, como eu disse, né, na minha qualificação, eu sou professora na ENAMAT, nós tratamos desse tema, nós ensinamos os colegas que estão entrando, os novos colegas, a lidar com engenharia de pauta, ou seja, tem determinado tipo de demanda que precisa de uma audiência inicial, colher defesa, porque os documentos são inúmeros, ou porque tem que realizar a perícia, ou porque naquela jurisdição, sociologicamente falando, as partes precisam de um tempo para avaliar aquela demanda. Poxa, mas o juiz chega a analisar esse tipo de coisa? Sim, chegamos a analisar, porque nós estamos diante de um país que é enorme. Não dá para eu pensar que qualquer lugar do Brasil seja igual à realidade que eu tenho em Belo Horizonte. Eu, antes de ser juiz em Belo Horizonte, eu fui juíza no interior de Minas Gerais. E a realidade que eu vivenciei no interior de Minas Gerais é totalmente distinta da realidade que eu vivo hoje na capital. Então, a grande importância, e aí novamente retomamos essa importância da plasticidade da CLT, ela nos orienta que a audiência seja una, mas ela admite. E aí claro que ela lida com o elemento da realidade, que essa audiência seja o quê? Fracionada a caso necessário. Acaso seja um caso que justifique o fracionamento, ou acaso o juiz compreenda que é necessário uma semana, às vezes 10 dias, para que aquela parte avalie a possibilidade de conciliação, veja os termos da defesa, abaixe um pouquinho a sua expectativa para que, ao final, às vezes, na abertura da audiência de instrução, ela venha até se conciliar, coisa que ela não conseguiu se conciliar no primeiro momento, na primeira audiência, que seria chamada inicial. Então, essas são questões que o juiz tem que se ater para prestar um bom serviço, ele deve avaliar isso. Não adianta, às vezes, ele fazer audiência una num lugar, por exemplo, que só tem, a grande parte seja acidente de trabalho. Ele vai estar quase que remando contra a maré, porque o acidente de trabalho quase sempre necessitará de uma perícia médica, quando muito não várias, porque hoje a complexidade
nesse tipo de demanda que nos foi, né, agora de forma incontestável, é da competência da Justiça do Trabalho, muitas vezes você tem avaliação, a doença profissional que possa ter sido desenvolvida, ela pode ter sido desenvolvida com um aspecto ergonômico, com um aspecto de outro fator na saúde do trabalhador, cujo médico, aquele que é ortopedista, por exemplo, ou aquele que é cardiologista, ou aquele que apure sobre um determinado aspecto, ele não consiga dizer do outro lado. Então, às vezes, não é apenas uma perícia. E nós temos recebido também as ações de acidente de trabalho com conteúdo psicológico, com a questão do dano psicológico. Então, isso é necessário avaliação do quê? Às vezes de um psiquiatra, de um psicólogo, de um psicanalista. Então, as questões são complexas. Então, imaginar que numa audiência una eu consiga estabelecer, fazer todo esse tipo de prova, é quase que realmente pensar contra até um bom senso. Então, eu acho que a questão da jurisdição deve ser avaliada, as hipóteses de audiências, digamos assim, os tipos de audiência, como nós já dissemos aqui, mas não custa nada agora trazer de forma bem elencada para ficar mais claro. Pode ser a audiência una, que é aquela em que realiza tudo numa única audiência, como é o caso do sumaríssimo, e que o legislador quer até que o juiz julgue o processo naquela audiência. Ou ela pode ser a chamada audiência inicial. Se for a audiência inicial, na realidade o juiz vai tentar a conciliação e ele vai, se não lograr a conciliação, ele vai, na realidade, colher a defesa e abrir vista e vai audiar. Ou pode ser a chamada audiência de instrução, porque já é aquela em sequência da audiência inicial, né? Então, quando a pessoa for chamada para ser testemunha de um processo, ela provavelmente está sendo chamada, ela pode até estar sendo chamada para uma audiência una, porque aí o juiz vai realizar tudo ao mesmo tempo. Mas caso já tenha sido realizada uma audiência naquele processo, ela está sendo chamada para audiência de instrução. É onde que o juiz vai instruir o processo. Ele vai, então, trazer as provas que são necessárias para o bojo daquele processo, para que ele possa, então, avaliar com essas provas, depois de fazer o seu julgamento. Então, é a audiência que se colhe as chamadas provas orais. Nós vamos tratar na próxima aula sobre provas. E também tem a audiência de julgamento. Essa audiência de julgamento, na realidade, grande parte dos colegas não realiza propriamente uma audiência com a presença das partes. É uma audiência em que a sentença, a decisão, ela é publicada, ela é dada publicidade à decisão daquele juiz. Então, hoje, internet, com essa publicação no horário designado, essa publicação, ela é colocada, ela é postada no site, ela é postada no site do tribunal, lá no número do processo, há um andamento específico, a parte pode acessar. Então, hoje é muito simples. Se quer ir ao balcão, o advogado é necessário. Hoje ele pode, inclusive, acessar do seu próprio escritório e a própria parte, tendo acesso à internet, até através de uma lan house ou o que seja, ela poderá saber da decisão do juiz em relação ao seu processo, porque hoje você, pela internet, você, no horário da chamada instrução, audiência de julgamento, você consegue acessar o que aconteceu. Na realidade, o julgamento presencial, ele só acontece quando é feito numa única audiência. Aí sim, aí a parte vai receber do juiz o julgamento na hora e sendo fundamentado lá, e o juiz, a parte vai saber porque ganhou e porque perdeu, lá na hora, junto com o juiz, de frente para a parte contrária, de frente para o advogado e do lado do seu advogado e na frente do juiz. Isso é o que no sumaríssimo a lei quer, ou ela pelo menos pretende que o juiz faça, mas nós sabemos muito bem que nem sempre isso é possível, porque nem sempre o juiz tem esse tempo para fazer esse julgamento na hora da audiência. Ele tem outra audiência esperando, ele tem outras pessoas esperando, outras audiências a serem realizadas, e ele às vezes precisa também de um certo tempo para maturar ou para avaliar com mais cuidado algum documento, dependendo do número de documentos que tenham sido anexados. É sempre bom que a decisão seja o mais tranquila e o mais fundamentada possível, que é um direito constitucional de qualquer jurisdicionado. Bom, na audiência as partes têm que comparecer.
Vamos a uma pergunta das ruas. Meu nome é Leonardo, eu quero saber se no dia da audiência o dono da empresa faltar ou o empregado faltar, o que acontece? Bom, o que eu disse, na audiência as partes têm que comparecer, sem dúvida nenhuma. A pergunta dele, o dono não comparece e o empregado não comparece? Vamos lá, vamos dividir, porque os efeitos jurídicos do não comparecimento à audiência são distintos, não são iguais. E aí, voltando à primeira aula que vocês, eu tenho certeza que vocês assistiram, vocês vão lembrar do princípio da proteção, e aqui é um dos momentos em que a lei protege o empregado. Então, como disse ele, se o empregado não comparecer e o patrão não comparecer, o que a lei diz nesse caso? A lei diz que o empregado não comparecendo arquiva o processo. Então, ele como autor, já que ele não comparece, imediatamente há o arquivamento daquela ação. Então, não importa se o empregador compareceu ou não compareceu, que a ausência do empregado já fecha, já termina o procedimento já de imediato. Já há o arquivamento imediatamente, ok? Então, se os dois não comparecerem, o juiz vai sempre levar em consideração a ausência do autor, a ausência do empregado. Nesse caso, então, haverá o arquivamento. E como eu disse na aula passada, quando eu falei do rito sumaríssimo, e falei de arquivamento por nome incorreto, arquivamento por endereço incorreto, esse arquivamento aqui aplica-se no sumaríssimo e aplica-se no ordinário, porque esse arquivamento é o arquivamento da ausência. O arquivamento da ausência aplica em qualquer rito, seja ele sumário, seja ele sumaríssimo, seja ele ordinário, nos ritos especiais, nas novas competências, aonde aconteceu, o autor não compareceu, o processo do trabalho diz, ora, se o autor não comparece, paramos por aqui, o processo está extinto, sem resolução do mérito. O que vale dizer? É bem diferente do processo civil, porque o processo civil não existe essa figura desse arquivamento por ausência. Tá? Então, no processo do trabalho, o autor não comparece, ele há o arquivamento. O que poderia ser discutido é a questão das custas, porque existem juízes que isentam o reclamante das custas, porque geralmente existe um pedido de assistência judiciária gratuita na petição inicial, e alguns outros juízes entendem que ele, se não houver pedido, que ele não isenta de ofício. Então, isso fica uma questão. Mas, havendo o pedido dizendo que ele está sob o pago da assistência judiciária gratuita, que ele, na realidade, ele percebe menos de 2 salários mínimos, ou a demanda, a continuação daquela demanda pode importar em prejuízo ao sustento seu e de sua família, o juiz então deferirá assistência judiciária gratuita e haverá o arquivamento da ação, mas não haverá o pagamento de custas por parte do empregado. Na grande maioria das vezes, os empregados nas lides de relação de emprego estão sob o palio da assistência judiciária gratuita. Agora, é claro, se isso for falso, se essa for uma alegação que não corresponde à verdade, a parte contrária pode provar e estamos aí diante de uma falta de lealdade processual, aplicável, inclusive, às penas de litigância de má-fé dos artigos 16 e 17 do Código de Processo Civil. Ok? Muito bem. Então, o arquivamento quando o empregado não comparece. Pouco importando se o empregador foi ou se o empregador não foi. Se porventura for o contrário, no comparecimento das partes, o empregado comparece e o empregador não comparece. Neste caso, é um tratamento inequivocamente desigual que a lei faz. No caso do empregador, diz o artigo 844 que o empregador deverá estar presente à audiência, ou pessoalmente, ou mandar um preposto representá-lo, e caso não compareça, a ação será o quê? Ele será reputado rével e será configurada a pena de confissão quanto à matéria de fato. Então, são 2 efeitos processuais pela ausência daquele reclamado, daquela parte. Diferentemente do autor. O autor, caso ele não compareça, o processo será extinto sem resolução do mérito. Já o empregador, já o réu, caso não compareça, haverá o quê? Haverá a configuração da revelia, que é a ausência de defesa, e a confissão quando na matéria de fato, porque ele não está presente para prestar o depoimento pessoal. Observem que são 2 efeitos. Uma é a revelia e o outro é a confissão quanto à matéria de fato. Guardem isso porque
quando nós estamos na segunda audiência, na chamada audiência de instrução, a súmula 74 do TST, ela diz que caso uma das partes, aí tanto faz, seja um empregado ou um empregador, não compareça à audiência em prosseguimento, haverá a pena de confissão. Então, para vocês verem que a primeira audiência ela tem um efeito, arquivamento no caso do reclamante e revelia mais confissão no caso do reclamado. A segunda audiência, aí não há nenhum tipo de tratamento desigual. Quem não comparecer à audiência em prosseguimento, será requerida a aplicação da pena de confissão quanto à matéria de fato. Por quê? Porque ambos têm que comparecer à audiência em prosseguimento para serem tomados os seus depoimentos pessoais. E aí não tem privilégio para nenhuma das duas partes, diferentemente da audiência inaugural, em que a ausência de um tem um efeito e a ausência do outro tem outro efeito bastante diferente, ok? Então, o comparecimento das partes no processo do trabalho, seja o sumaríssimo, ou seja, no ordinário, ou seja, também nos ritos especiais, caso haja ausência do reclamante arquivamento e caso haja ausência do reclamado, revelia mais confissão quanto à matéria de fato. É importante aqui mencionar que nesta audiência, para se fazer representar, para evitar a configuração da revelia, o empregador pode fazer-se representar por um preposto, uma pessoa que tenha conhecimento dos fatos, conforme diz o artigo, se não me falha a memória, 843 da CLT. E esse artigo, ele diz claramente que ele deverá ter conhecimento dos fatos, ok? E esse conhecimento dos fatos é que, caso ele seja inquirido, tomado o depoimento pessoal dele, e ele, porventura, disser que não conhece, que desconhece, qualquer coisa similar a isso, isso será reputado como sendo penalidade daquele que se fez representar por alguém que não tinha conhecimento dos fatos. Então, é importante, ao designar um preposto, que ele vá e tenha conhecimento dos fatos. Outra coisa importante é que o TST tem também uma interpretação de que essa pessoa deverá ser empregado na empresa. Não basta mandar, a não ser que seja empresas pequenas, tá? Doméstico, porque aí ele não pode mandar um empregado, ele pode mandar alguém da família ou uma empresa, uma pequena empresa, ela pode mandar também, eventualmente, uma pessoa que não seja empregado, porque às vezes só tem ali um ou outro empregado. Então, com isso é importante mencionar que o preposto, ele tem que ter conhecimento dos fatos para que ele represente na audiência, ok? Muito bem. O comparecimento das partes é importantíssimo e também nessa audiência tem que comparecer as testemunhas. Aí vamos aqui fazer uma pequena digressão em relação aos tipos de audiência. Se nós estamos diante do sumaríssimo, uma audiência una, quando a pessoa recebe a notificação, ela vai receber a notificação dizendo que, na realidade, ela está sendo chamada para uma audiência una, e essa audiência una, a parte deverá trazer as suas testemunhas ou comprovar que as convidou. Muito bem. Se a audiência está sendo chamada apenas para uma audiência inicial, então isso é importante observar no chamado para audiência, que tipo de audiência que você está sendo chamado. Porque, às vezes, naquele corpo lá da chamada da justiça, ele vai especificar que você está sendo chamado apenas para audiência inicial, para tentativa de conciliação. Se for esse o caso de apresentação de defesa, né, que seria os dois atos processuais, digamos, que mais se repetem e mais específicos da chamada audiência inicial. Se for este o caso, o que vai acontecer? A audiência de instrução de oitiva da testemunha será num momento posterior, então você não precisa levar as suas testemunhas nessa primeira audiência. Agora, é muito importante observar, porque já aconteceu e eu vejo recorrentemente acontecendo, a pessoa não prestar atenção, não verificar que a audiência, no caso, ela é una, é ordinário, mas é una. E aí dizer assim, eu vou levar muito documento e aí o juiz vai adiar a audiência, eu não vou levar as testemunhas não. Não façam isso. Por quê?
Porque se o juiz diz que a audiência é una e que a parte tem que arrolar ou trazer as suas testemunhas, ela deve arrolar ou trazer as testemunhas. Qualquer outra ilação que será adiado, que será isso, que será aquilo, é mera suposição. E não levar a testemunha pode significar, e por várias vezes significa, a preclusão em relação à prova. E isso, em termos de processo, quem já advoga, quem já está, né, na lida jurídica, sabe muito bem que o processo do trabalho, a prova, principalmente a oral, ela é quase que a alma do processo. Então, não levar testemunhas numa determinada audiência porque acha ou porque tem muito documento e o juiz vai adiar, é ilação e é uma situação que é uma conduta temerosa do ponto de vista do procedimento. Então, deve levar, pode até dar um certo trabalho, pode até o dispêndio dessa movimentação para a audiência pode ser, digamos, desgastante para as testemunhas, mas faz parte. Ser chamado a uma audiência é um munus público. Inclusive, quando a gente for tratar de prova, nós vamos ver algumas questões em relação a testemunhas, quando a gente for falar daqui a pouquinho sobre essa questão da testemunha. Então, lembre-se disso que se chamar para trazer testemunha, leve as testemunhas. Não faça ilação de que tem perícia, vai adiar, tem muito documento, vai adiar. Nunca se sabe. Pode ser que a parte já conheça seus argumentos, traga uma manifestação pronta, já pronta, ou diga que vai se manifestar em audiência, ou desista da perícia naquele momento, exatamente sabendo que você não trouxe as testemunhas. Então, isso é uma conduta temerosa e não deve ser assumida como risco, porque, como estou repetindo, no processo do trabalho, a testemunha é quase que a alma, né, do processo. Existem documentos pré-constituídos, mas na grande maioria das vezes, nós resolvemos o processo através da prova testemunhal. Não levá-la significa preclusão, sendo que já houve a determinação anterior para que elas fossem trazidas, ok? Observar sempre isso para evitar qualquer surpresa, porque nem sempre as audiências são iguais nos estados das federações e nem sempre elas são iguais de uma vara para outra. Um exemplo da minha vara é a vara de frente, no mesmo andar meu. Eu faço audiência una, eu determino que a testemunha compareça, eu determino que trago. E essa situação que eu acabei de comentar aqui com vocês, de gente desistindo na hora que vê que a parte contrária não trouxe a testemunha, é uma situação que já foi, infelizmente, vivenciada por pessoas dentro lá em audiências minhas. Se não foi apresentada a defesa, a parte pode desistir. Então, se ela desiste, vamos supor, do pedido de adicional de insalubridade que justificaria o adiamento para a realização da perícia, e ela diz, vamos, eu trouxe as minhas testemunhas, a parte foi notificada para uma audiência una, o que justificaria o adiamento já não existe mais, e aí? Então, cuidado com isso, saibam disso, porque do outro lado existe um colega que faz audiência inicial e instrução. Então, observem, porque isso eu acredito que não aconteça só lá em Minas Gerais, eu acredito que aconteça também, isso deva ser verificado nas unidades de jurisdição, ainda mais um país enorme como é o nosso, ok? Bom, eu acho que teria uma pergunta aqui dos nossos alunos. Olá, professora, meu nome é Vanessa Leal e eu tenho uma dúvida. Em ações onde haja litisconsórcio, no caso, por exemplo, de empresas terceirizadas, como fazer caso um dos litisconsortes não queira participar da conciliação entabulada por uma das partes? Sim, a questão da conciliação. Nós falamos aqui, então, que a pessoa é chamada, seja na audiência una, ou seja na audiência inicial, nós falamos que ela é chamada primeiro para tentar a conciliação e depois para a colheita da defesa. Então, o que acontece? O juiz está diante de uma ação em que tenham dois reclamados, ou até mais. Hoje em dia, a terceirização, às vezes tem a quarteirização, então hoje é muito comum você ter um litisconsórcio passivo de 2, 3 reclamados, ou se não, ele trabalhou para uma determinada empresa em vários tomadores, isso também é comuníssimo, vigilante, porteiro, trabalhou para vários edifícios e, na dúvida, é ajuizada a ação contra a empresa que foi a terceirizada e todos os tomadores de serviço. Isso pode acontecer.
as duas partes querem fazer um acordo e o tomador diz que não aceita, o acordo, porque no acordo ele ficaria responsável. E ele quer, então, que o juiz se pronuncie quanto à responsabilidade dele, subsidiária ou solidária, dependendo do caso. Muito bem. Como fazer numa situação dessa? Bom, existem várias, entre aspas, saídas que os juízes têm dado, né? O que acontece? Por que há uma importância tão grande em relação a essa fala desse tomador de serviço? Porque muitas vezes o reclamante, ele não quer desistir da ação em relação ao tomador, porque ele tem medo que aquela empresa não vá pagar seus créditos trabalhistas. E digamos, a orientação de que ele poderia ajuizar primeiro da empresa terceirizada para depois ir apenas discutir a responsabilidade num outro processo contra o responsável, o tomador de serviço, não é uma coisa muito pacífica, tá? Eu frequento uma lista de juízes em que houve um debate extremamente interessante, pessoas inteligentíssimas com argumentos maravilhosos de um jeito ou para o outro, para dizer que ele poderia ajuizar a ação num segundo momento apenas como tomador para discutir a responsabilidade, como outros dizendo que a partir do momento que ele ajuizou apenas com um, ele não podia entrar com o outro, porque já tinha coisa julgada em relação àquilo. Então é um debate que eu não orientaria, eu não diria a qualquer aluno meu para arriscar. Olha, ou por qualquer parte em audiência também. Não, desiste, depois você entra contra o tomador, que vai dar tudo certo, você vai ser feliz, etc. Não, jamais eu falaria uma coisa dessas. Por quê? Porque é arriscado. Então, quando ele escolhe demandar contra a terceirizada e os demais tomadores, é uma escolha dele com garantia, sem dúvida nenhuma. Ele fez uma escolha de garantia. Eu ajuizo contra a terceirizada, mas eu quero também a garantia dos demais, que geralmente costumam ter mais substância, digamos assim, para pagamento das questões. Aí, a sua pergunta, esse tomador pode influenciar na realização do acordo? Se você pensar que esse polo passivo ele tem que estar coeso para a realização e que tudo tem que ser realizado numa única audiência, a negativa do tomador de serviço vai inviabilizar o acordo com a terceirizada, sim. Tá? Se você tiver essa visão. O que tem acontecido e que talvez assuste os processualistas mais ortodoxos, digamos assim, é que se tem feito de uma seguinte forma: tem se limitado, digamos assim, separado a discussão em relação à responsabilidade das questões de fundo propriamente dito. Então, você faz um acordo em relação à matéria propriamente dita e deixa para julgar se é ou não é responsável no segundo momento. O que acontece? Isso é arriscado por quê? Porque se não pagar, acontece o seguinte: você voltaria o processo ao momento processual anterior, sendo que já um acordo, quer dizer, você juiz de primeiro grau, você mesmo elide o acordo que foi feito. Então isso, processualmente falando, principalmente para os que tiveram um olhar mais ortodoxo, é impensável. Agora, do ponto de vista de realidade prática, e que muitas vezes você vê que existe uma consistência naquela terceirizada para pagamento e que o não do tomador é um mero capricho, ou que não seja um capricho, ele queira realmente discutir a questão da responsabilidade, ele inviabiliza uma pacificação, uma solução, porque o acordo às vezes é bom, às vezes ele quer resolver a questão, receber, e vai haver o pagamento. Então, o juiz, na realidade, ele fica numa situação, ele andará sempre de um jeito que ele poderá ser questionado com qualquer ato. Não conciliar deixando para a responsabilidade para depois, obrigar, digamos, obrigar você nunca poderá, mas você, digamos, fazer com que a parte concorde com o acordo para depois discutir apenas a responsabilidade. Todas as medidas poderão ser questionadas por qualquer ângulo que se analise, um mais ortodoxo ou mais flexível, sempre você poderá questionar. Uma pergunta extremamente interessante e bem atual, viu? Bom, então a conciliação é um princípio, já falamos, começa a audiência tentando a conciliação,
ela é especial no processo do trabalho, ela é tentada, alguns até confundem, falam que o juiz do trabalho insiste demais, mas a gente vê aí as alterações que estão vindo aí do Código de Processo Civil, colocando a tentativa de conciliação no primeiro momento da audiência, vendo que a CLT tem lá suas razões em tentar a conciliação no primeiro momento. E a conciliação nesse primeiro momento, ela é muito interessante porque ainda não se tem a lide propriamente dita. Nós não recebemos a defesa ainda, as partes ainda estão mais livres para conversar, as coisas ainda estão muito assim no, eu vou provar, ou você não consegue provar, ou eu tenho isso, eu tenho aquilo, então fica muito numa hipótese. Então, o cuidado que tem que se ter nessa hora desse tipo de conciliação é tentar fazer o mais próximo possível dos riscos. O juiz, nós inclusive lá na ENAMAT dizemos que o juiz não pode ter medo, principalmente o juiz de trabalho, não pode ter medo de calculadora, a gente brinca, usar a calculadora, a gente tem que saber fazer conta, tem que avaliar o risco. Olha, se você ganhar todas as horas extras que você está dizendo é isso, e se você ganhar metade é isso, para que a parte tenha essa possibilidade efetiva de avaliação e a conciliação não seja uma coisa aleatória. Porque em nenhum momento se pretende ou se diz de conciliação que seja qualquer coisa próxima a um leilão ou alguma coisa que não tenha uma base, um substrato de conta e de risco às partes que estão ali litigando. Então, a conciliação ela deve ser bem, digamos, colocada para que a parte avalie o risco dela. Então, excelente. Agora, tem a outra conciliação, aí essa então, e aí que o juiz tem que tomar mais cuidado no segundo momento da conciliação. Porque a segunda proposta obrigatória, tá? Então é bom mencionar isso, que no processo do trabalho as propostas de conciliações são obrigatórias sob pena de nulidade. A segunda proposta de conciliação, ela tem que ser realizada ao terminar, depois que ele passa a instrução, depois que ele tem as razões finais orais, ele renova a proposta de conciliação. Porque ele já escutou a prova, as partes já falaram, entre aspas, em memoriais escritos, o que elas pretendiam dizer, e aí o juiz, então, renova. Nesse momento dessa renovação, o juiz já colheu a prova, o que ele poderia provar e o que ele poderia não provar já está ali nos autos. Então, esse momento é um momento que o juiz deve tentar a conciliação, mas bastante afastado no sentido da participação, deixar mais que os advogados falem, se for o caso até utilizar aquele momento de cada um conversar com o seu cliente separadamente do que houve prova ou não, para que a conciliação possa vir de uma forma livre e que o juiz também não avance em alguns pontos que ele já possa até ter visto que já provaram ou não. Mas é importante dizer que as duas conciliações do processo de trabalho, elas são obrigatórias sob pena de nulidade, ok? Bom, caso não haja conciliação no primeiro momento, o juiz colhe então o quê? Ele colhe a defesa, tá? Essa defesa, ela pode ser oral ou ela pode ser escrita. Se ela for escrita, ela já vem anteriormente preparada. Se ela for oral, ela é feita em 20 minutos. Então, essa pessoa dita para a secretária de audiência o teor da sua defesa. É possível isso ser feito? Sim, porque a lei prevê, o princípio da oralidade está o tempo todo aqui dentro da CLT. A lei prevê que ela seja feita oral. Caso a audiência seja una, o juiz vai passar então para o quê? Para a instrução, para a realização das provas. Na próxima aula nós vamos falar de prova, então eu não vou me ater à grande parte das questões probatórias aqui. Mas seria importante a gente mencionar que nessa resposta pode haver uma outra figura, que é a chamada reconvenção. Eu queria ver se tem uma pergunta aqui, dos meus alunos. Olá, professora. Meu nome é Thalita Mello, sou estudante da Universidade Católica de Brasília. E eu queria saber se a ação e a reconvenção devem ser julgadas simultaneamente. Sim, é exatamente isso. O que é uma reconvenção? Ela tem que ser julgada simultaneamente? A pergunta dela. Bom, uma reconvenção, ela é apresentada juntamente com a defesa, é uma ação do réu contra o autor dentro do mesmo processo. Então, é uma forma de uma simplificação, digamos assim, ao invés de ele entrar com uma outra ação, ele entra, quando ele apresenta a resposta, ele entra com uma reconvenção, que é uma ação contra o autor. E dentro da pergunta dela, elas têm que ser julgadas simultaneamente? Sim, elas correm simultaneamente. A instrução que é feita
pensando nas coisas que estão sendo discutidas, tanto na ação originária, que gerou a reconvenção, e a sentença final, ela vai decidir simultaneamente tanto a ação quanto a reconvenção. É cabível a reconvenção no processo de trabalho? Sem dúvida nenhuma. É possível, sim, que a reconvenção seja apresentada no processo do trabalho, e ela geralmente vem, em alguns casos, por exemplo, de justa causa, quando há um dano, porque a legislação trabalhista, ela prevê que não há possibilidade de se fazer desconto no salário do empregado, muito mais do que aquilo que é o limite do seu pagamento do salário. Então, o que acontece? Se a empresa recebe uma ação trabalhista pedindo várias horas extras, vários isso, vários aquilo, o que ela faz? Ela geralmente apresenta uma reconvenção, buscando ressarcir eventual prejuízo que ela tenha tido e que não tenha conseguido se ressarcir quando, por exemplo, do pagamento das verbas rescisórias, porque existe uma limitação para o desconto no salário do empregado e nas verbas da saída dele. Então, como nesta ação, nessa reconvenção, não haveria esse limite desse ressarcimento, ela por vezes busca, através da reconvenção, criar esse título executivo contra aquele empregado, para, se não houver penhora no rosto dos autos lá, porque o crédito trabalhista seria impenhorável, no mínimo ela causar um fato na hora da execução ou alguma coisa similar, para que fique então uma compensação de créditos, alguma coisa nesse sentido. Então, ainda que exista toda uma discussão se vai poder penhorar o crédito da outra ação, se a reconvenção vai poder fazer uma compensação entre os valores, que a grande maioria não admite, não há dúvida nenhuma que no mínimo um susto, entre aspas, responder dentro de uma outra ação, uma ação contrária. Mas é cabível e tem que ser julgada pelo juiz simultaneamente. Tá? A impugnação ao valor da causa, ela existe no processo do trabalho e ela tem mais o fim de evitar que o processo corra sob o rito de alçada. Porque, lembram quando eu falei do rito de alçada, que é até 2 salários mínimos e que não admite recurso? Então, é muito comum, se a parte teve, principalmente a reclamada, se ela percebe que aquela ação é superior a 2 salários mínimos e ela quer ter direito ao recurso, ela ajuizar, então, incidentalmente, a impugnação ao valor da causa. Bom, nós falamos aqui das audiências trabalhistas, demos uma pincelada em alguns aspectos das audiências trabalhistas e vamos falar num próximo momento, numa próxima aula, a respeito das provas propriamente ditas, quando nós poderemos retomar alguns aspectos em que não foi possível falar. O e-mail para qualquer dúvida, para qualquer questionamento é saberdireito@stf.jus.br. Quem quiser rever a aula aqui, é só acessar o site da TV Justiça, www.tvjustiça.jus.br, e fazer um download para poder assistir a aula. E eu gostaria de convidá-los para a próxima aula, que nós vamos tratar das provas, quando poderemos retomar alguns aspectos da instrução processual. E, com isso, agradecer a presença de todos.